mas foi um primeiro tempo de domínio do Flamengo, talvez não tanto, mas foi um primeiro tempo em que o Flamengo foi melhor mais uma vez. A gente teve uma grande chance para o Flamengo fazer o 2-1 depois do Cruzeiro empatar, e aí dessa vez o Pedro, que acho que fazia até um bom jogo, embora já tivesse perdido o gol no primeiro tempo, acho que fazia um ótimo jogo, mas acabou desperdiçando, né? E aí o futebol nesse tipo de jogo se resolve nesses detalhes também, porque foi mais um jogaço, né? E eu acho que isso é importante destacar. Nós estamos falando de 3 confrontos de altíssimo nível. São semelhanças positivas, né, Jean? Positivas. Aliás, eu incluiria o gol do Arroio, muito parecido com o gol do jogo de ida da Libertadores. A mesma vítima no chão, inclusive, né? A mesma vítima no chão, só foi do lado diferente, né? No gol diferente, mas a maneira como ele faz o gol acaba sendo muito parecida. Então, assim, 3 grandes jogos. E acho que uma demonstração de força do Cruzeiro, independentemente da vitória. Quer dizer, tivesse terminado empatado o jogo, seria uma demonstração de força do Cruzeiro, porque ele pega o Flamengo em 3 jogos, e agora a gente pode dizer, né, ganha um, perde o outro e empata o outro, mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse empatado e não vencido hoje, fez 3 jogos muito bons contra aquele que tem o melhor elenco do Brasil, que está jogando no momento o melhor futebol. Então é um Cruzeiro que acho que sai muito confiante para a disputa da Copa do Brasil e mesmo para o brasileiro, para de repente ficar na 3ª colocação, já que nos parece que os 2 primeiros colocados vão ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras. Nesse momento, Birner, o Cruzeiro então é o 5º colocado. Amanhã de manhã, neste domingo de manhã, quando você abrir ali a sua página do Caderno Esportivo, certo? Do jornal? Sim. Assistindo ao Globo Rural no domingo de manhã. Aí já era muito cedo para mim. Pra você mesmo. Pode ser o Viva Sertanejo, então, do Daniel, que também é muito bom. Aí é o seguinte, ó. Aí não é questão de ser cedo, talvez seja um gênero musical que não, é porque é logo depois, é logo a programação, é logo na sequência da programação. Matutina da Platinada. Perfeito. Bom, é o 5º colocado o Cruzeiro com 39 pontos. O Fluminense tem 41, foi a 41 com a vitória, o Paranaense também tem 41. E aí o Flamengo fica com 45, o Palmeiras com 48, que joga neste domingo contra o Vasco. Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, Mari, Jean. Boa noite ao Prates, aos fãs do esporte. Se nada estranho acontecer, futebol, essas coisas estranhas às vezes acontecem, nos pontos corridos elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em 3º lugar e Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível. O Flamengo vai ganhar o campeonato. É a tendência, mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado um futebol consideravelmente superior ao Palmeiras, e o Cruzeiro também tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza para mim é que essas 3 equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro. Já fazendo uma comparação, o Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras 2 equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas disseram. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi assim espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Eu já tinha achado, falei aqui no linha, aqui na derrota do Cruzeiro pro Flamengo, inclusive no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, porque não é só o amasso ou quem foi amassado, é como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Ele vai amassar praticamente qualquer equipe, a não ser que o treinador ache uma fórmula para anular o Arrascaeta, para segurar o Samuel Lino, para que a bola não chegue no Pedro, e isso é difícil, é muito difícil. Achei a virada do Cruzeiro justa, porque não tem interferência da arbitragem, o Cruzeiro cresce no segundo tempo, tem um pouco de sorte, acho que o Flamengo teve chance também de fazer o seu resultado, e para mim a briga do Campeonato Brasileiro continua aberta. Então, pelo menos essa atuação anima o Cruzeiro para o que vem aí na quarta-feira em Copa do Brasil? Eu acho que anima o Cruzeiro. Quem viu o jogo do Atlético hoje com vários jogadores, com um time alternativo, com os 5 titulares apenas, o Atlético é um time que pode brigar com o Cruzeiro. Acho que é um time menos preparado, mas é um time que pode brigar com o Cruzeiro. O Atlético tem boas alternativas. Eu estou esperando um jogo bem fechado, porque são 2 times que amam o contra-ataque. Eu não sei qual deles vai querer ir para o jogo, então acho que está bem aberto. O Cruzeiro tem um pouco mais de chance que o Atlético. É um clássico, isso torna as coisas mais parecidas, mas o Cruzeiro acho que tem um pouquinho mais de chance que o Atlético, porque tem um elenco, tem alguns jogadores um pouco
melhores. Se decidir ficar com a bola, tem mais qualidade também, né? Tem mais qualidade, só que o Atlético quer que o Cruzeiro fique com a bola. Sim. Então, agora é só destacar o fato do Cruzeiro ter entrado, né, com seu time titular, com seus principais jogadores, porque eu tinha muita dúvida em relação Era a isso. uma dúvida. Eu né? acho que. E era uma dúvida até normal, embora eu defenda muito esse respeito aos pontos corridos, um respeito que, em geral, acontece mais com os técnicos europeus. E acho que o Felipe Luiz, nesse caso, foi um treinador, talvez com uma mentalidade já muito europeia, de pontos corridos e tudo mais. Porque, sinceramente, eu acho que vários técnicos, se a decisão cabia ou coube apenas ao treinador, e acho que às vezes nem tem que caber ao treinador apenas, é uma decisão estratégica do clube, mas se foi do treinador, eu acho que foi uma decisão interessante. É claro que talvez muita gente vá poder fazer essa análise depois do jogo contra o Atlético e dizer, tá vendo, deveria ter poupado, sentiu o desgaste no jogo contra o Galo, tudo vai depender do resultado, como sempre. Mas achei interessante, até porque é isso que eu falei, cara, você tá pegando o Flamengo e ganhar do Flamengo e fazer 3 jogos de igual para igual com o Flamengo, ainda que o Flamengo tenha sido muito superior nos 2 primeiros tempos destes 2 últimos jogos, é uma demonstração de força, é algo que acho que também traz uma confiança para o Cruzeiro. Lembrando que o Fabrício Bruno, após a desclassificação, ainda dentro do campo naquela entrevista, falou que o objetivo do Cruzeiro é a Copa do Brasil, então, o Campeonato Brasileiro é inacessível. Só para reforçar o que você disse, e mesmo assim, o treinador do Cruzeiro achou que o mais interessante para você ter o time pronto para o que é mais importante era colocar o time de novo em campo, o time principal. E agora que você está falando, acho que isso até, de alguma maneira, estava no meu inconsciente lá. Eu estou lembrando da entrevista do Fabrício Bruno, que talvez tenha me feito pensar, cara, com uma entrevista dessa, a indicação de que o Cruzeiro vai poupar contra o Flamengo, porque o objetivo é a Copa do Brasil. E o jogo do Flamengo, o jogo contra o Flamengo, porque você vai pegar respeitosamente o Remo, na atual fase do Remo. Você sabe que você pode, se fizer um bom jogo, matar o jogo no primeiro tempo, resolver a partida, poupar depois. O jogo com o Flamengo ia exigir tudo do jogo do Cruzeiro. E o treinador sabia disso. Se você precisa de uma injeção anímica, um combustível desse. Não tem melhor do que o que aconteceu hoje. É a seguinte, tá esperando isso também, a dúvida que eu tenho é a seguinte, Bruno. Digamos que se o Cruzeiro tivesse classificado quarta-feira, será que pro jogo de hoje era o mesmo time que foi colocado? Isso eu tenho dúvida. Entendi. Porque aí a pressão seria muito grande em cima do Flamengo, era o Flamengo fora da Libertadores, o Cruzeiro avançando. Ter perdido quarta-feira e, claro, ter o clássico contra o Atlético na Copa do Brasil daqui a pouco, esse jogo do Flamengo também com um contorno diferente pro Cruzeirense. Não vai voltar a Libertadores, já foi. Libertadores pro Cruzeiro acabou. Mas eu acho que 3 dias depois, você enfrentar o seu algoz na Libertadores, no Brasileiro, também acho que pesou pro Arthur Jorge. Olha, o recado não foi bom no Maracanã, o primeiro tempo o time ficou muito encurralado, tentar mudar um pouquinho esse recado e hoje, pelo menos, no resultado e virando o jogo como virou, pro Cruzeiro foi uma boa notícia. As mudanças foram nas laterais, Mari, no Cruzeiro? Ele muda as laterais, Sim. ele não tem o Jonathan Jesus, né, pra fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno, porque estava suspenso, e ele começa com o Gerson no banco de reservas, né? O Wesley Wesley também. banco de reservas Começa o também. João Costa, depois sai o João exatamente, Costa e aí depois O Wesley que foi muito mal contra o Flamengo. Foi muito mal contra o Flamengo, e é isso, né? Acabou de chegar, acho que vai ter esse período também, aquilo que a gente sempre fala do jogador que chega agora, mas foram essas mudanças, assim, mas Matheus Pereira, por exemplo, estava no time, né? O Caio Jorge estava no time, então o Fagner, que muitos imaginavam que ele seria titular, né? No jogo de volta contra o Flamengo, assim. Eu acho que o discurso é de Copa do Brasil e tá certo, porque é a oportunidade de título na temporada, mas eu vejo o Cruzeiro tendo um objetivo muito claro dentro do Campeonato Brasileiro, assim, para além de competições, né, de Libertadores, de tentar se aproximar, a expectativa de início de temporada era de um Cruzeiro até batendo o campeão do Campeonato Brasileiro. Claro. Com investimento, com um grande nome no comando técnico que era o Tite. Então é quase que como o Cruzeiro ele devesse isso, não ao torcedor, mas para todo mundo ali que investiu no clube, o melhor Campeonato Brasileiro que ele puder fazer, sabe? E agora com o Arthur Jorge. Então eu vejo essa mentalidade de, independentemente... Contra o Corinthians ele entrou com um time bem alternativo também. Foi segundo tempo que ele traz Arroio, Matheus Pereira, enfim, Gerson. Mas ainda assim é um time que incomodou, que buscou... Então, eu não imaginava tanta mudança para esse jogo contra o Flamengo, justamente por isso, porque eu vejo o Cruzeiro com muita responsabilidade no Brasileiro. Um jogador que também tem sido importante, acho que a gente podia até colocar de novo os melhores momentos, porque ele pega uma bola ali que é fundamental no segundo tempo, que é de novo, Otávio. Não é, Prats? Foi. A gente vai ver ali que logo após... Vai ser interessante quando o Cássio voltar, viu? Então. Vai ser interessante. A gente vai ter essa discussão aqui no Linha de Passe e nos outros programas, certo? Porque, inclusive, o contrato já está sendo renovado, então você tem uma confiança nesse goleiro que
faz defesas importantes no primeiro tempo, mas logo depois do gol do Arroio tem uma nova finalização do Flamengo, acho que se não me engano do próprio Pedro. É do Pedro, né? Era o lance para fazer 2-1 pro Flamengo. É, Logo que era um depois lance de, acho que 4 contra 3. Isso. E era uma finalização muito parecida com a do gol. Isso, só que o Otávio exatamente. consegue- Aliás, Mari, a defesa que é feita é muito parecida com a quase defesa do gol. Exatamente, porque ele chega, né? Ele a chega, encostar só que ali. dessa vez a bola toca nele e ele fica, consegue exatamente. segurar e fica. Mas foi um lance muito parecido realmente com o lance do gol. Em relação ao Cássio, assim, é bom lembrar, né? O Cássio é um grande goleiro, acho que o maior goleiro da história do Corinthians, pelo menos na minha visão. O maior sim, melhor não. É assim, mas é o Melhor maior. Dida. Mas eu acho que assim, é um goleiro que tradicionalmente precisa de ritmo, precisa estar em forma, precisa estar bem. Então também não acho que o Cássio voltou, o Cássio está à disposição. Eu também não vejo assim. Ele não vai voltar para baixo mais do gol goleiro. imediatamente. E é positivo o saldo do Otávio, muito positivo. Muito. Porque a gente tem de lembrar quando o Cássio machuca, né? O primeiro goleiro que o Arthur Jorge coloca é o Matheus Cunha, que está no Internacional. E ele, assim, erra muito em jogos seguidos e o time deixa de ganhar alguns jogos. Sim, E sim. ficou uma pressão muito grande E a no Matheus torcida já Cunha. marca. O Cruzeiro negociou com o Internacional. O Otávio foi uma solução que o Arthur Jorge encontrou e foi muito bem. Até agora, a gente pode pontuar algum lance que o Otávio tem errado. Quando o Corinthians, semana passada, ele sai mal do gol, um lance que ele sai até meio destrambelhado. Mas, de maneira geral, é um saldo positivo. Ele tinha pouquíssima experiência, entra no gol do Cruzeiro e, assim, o recado até agora é bom do Otávio no gol do Cruzeiro. Sabe que tem alguns flamenguistas que estão reclamando dos 2 gols, desse gol, os gols parecidos por causa do Rossi. Mas essa aí acho que dava pra pegar? Então, eu discordo da reclamação. Eu acho que Desculpa, dá pra fazer Birner, uma defesa muito eu saudável. acho que esse é o lance, né, que a gente tava falando. Sim. Não é uma defesa simples, né? Não. Tá, e aí do Rossi o pessoal tá reclamando, Birner? O pessoal reclamou no jogo passado, quando o Flamengo se classificou, o que dava pra pegar. Eu acho que Romero. eu tô achando que dava também, hein? Então, mas Da quarta-feira, não hoje. O de hoje. De hoje? Não? Não, assim, Eu tenho dá pra que achar fazer a defesaça, mas não é obrigação pegar a bola aquela dessa. defesa de mão trocada, sabe? Porque Isso, plástica, bonita. isso. Mas assim, eu não coloco na conta dele o Nem gol eu. marcado. Eu acho que é mais mérito do Arroio do que qualquer outra coisa. Eu acho, Mari, que é aquele tipo de lance que a crítica só vem porque é um goleiro já com alguma contestação, né? Que não é uma unanimidade, que não é um cara indiscutível. Porque isso acontece muito com o goleiro, né? Sim. Se o goleiro é um goleiro de absoluta confiança da torcida, dos companheiros, de todo mundo, lances que seriam até eventualmente defensáveis, mas que não são falhas, eles não são discutidos. Se é de um goleiro que é discutido, e acho que a gente tem que lembrar, né? Antes da parada para a Copa do Mundo, o Rossi estava sendo muito contestado. Foi Muito. bastante. A parada da Copa do Mundo foi bem muito pra ele. bom para o Rossi, porque parou de se discutir tanto, né? E ele não falhou desde então. Mas eu acho que é isso, quer dizer, é o típico goleiro que, quando tiver uma bola que é defensável, mas não é falha, muita gente que já tem uma pulga atrás da orelha com ele vai acabar apontando o dedo para ele. A gente vai depois ver, claro, e aprofundar o jogo também do Atlético, mas já pensando nesse confronto de quarta, o Atlético... Acho que é terça, Bruno, esse jogo. Terça, É o jogo que abre isso, meio de semana, fase terça-feira, quarta de isso. final, São 13 jogos já de invencibilidade, não é isso, Prates, do Atlético com o Barba? 11, o 11º hoje. Perfeito, então... Deve ter talvez alguns amistosos aí que aí o pessoal aumentou para 13. Pode ser Mas isso. Jogos, então, São 11 11. 11. E hoje ele poupou, né? Hoje ele Sim. mexeu no elenco. Fred, eu acho que tem uma boa estreia. Por pouco tempo, mas parece um jogador de liderança, vai ajudar muito o Atlético. Não, e é difícil de Já colocou analisar, a- porque a era um faixa time de muito capitão, mexido, né? Então a gente vai conseguir vê-lo quando ele estiver ali entre os E ele titulares. falou que também tá ainda sem o ritmo ideal, né? Mas foi Sim, impressionante, temporada, que ele entrou, parecia que ele estava no Parecia que ele Atlético tava- há uns Parecia mesmo. 2 anos ali. Mas a pergunta é o quanto a vitória de hoje, não só a vitória, mas esses confrontos contra o Flamengo fazem do Cruzeiro favorito contra o Atlético. Eu acho que pouco favorito. Também acho pouco. Pouco? Porra, é clássico e... O Atlético tem mostrado uma coisa, assim, boa, apesar de ter sofrido na partida anterior, é que ele tem uma capacidade de resistir nos momentos em que ele sofre pressão que ele não tinha antes. O Atlético era um time que... Ele amadureceu bastante nisso mesmo. Então, isso é um fato. sucumbia muito isso é um no fato. momento de pressão. E eu tô muito com a Mari, assim, eu acho que o Cruzeiro vai ter mais a bola. Por capacidade e porque alguém precisa ter mais a bola. Não que o Cruzeiro queira, mas ele vai ter mais a bola. Ele vai ter um pouco mais de iniciativa, mas é uma iniciativa conservadora. Vai pressionar alto, sim, quando não tiver, quando o Atlético tentar sair jogando. E o Atlético tem boas alternativas de contra-ataque. Como é um jogo de mata-mata muito específico, é uma coisa ali de um duelo
do estado, o duelo nacional, mas um duelo do estado, da rivalidade ali, se de repente o Atlético faz um gol, não é impossível. Não, faz um gol, claro que normal. Como reage o time do Cruzeiro? É num jogo desse. É difícil. Agora, o que o Cruzeiro fez hoje, por exemplo, e até um pouco no Eu acho que Jota, hoje ele reage com tranquilidade. pontos corridos. É outro jogo. Assim, Não. Eu não tô falando que não Eu vai. acho que hoje, no confronto contra o Atlético, ele reagiria com tranquilidade depois de ter virado um jogo Então, contra o eu Flamengo. acho que isso valida a ideia que o Jean falou de usar os titulares hoje. Isso, concordo. Exatamente por isso. As coisas estão agregadas, estão juntas.